mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, nós, domingo passado, celebrávamos o momento em que o Espírito Santo descia sobre a comunidade, momento em que o Espírito Santo impulsionava a comunidade para dar testemunho do amor misericordioso de Deus. Foi a festa de Pentecostes. Passado essa semana, hoje a igreja nos convida a olharmos para o Deus que é Pai, é Filho, que é Espírito Santo. A solenidade que estamos celebrando hoje, festa da Santíssima Trindade. Mas celebrar a festa da Santíssima Trindade, a igreja não está nos convidando para decifrar o mistério que esconde atrás de um Deus que se revela em 3 pessoas. Muito pelo contrário, a igreja está nos convidando a mergulharmos nesse amor de Deus, a contemplar esse amor de Deus na nossa vida. A primeira leitura que nós ouvimos, tirada do livro do Deuteronômio, capítulo 4, um livro conhecido como o livro da lei, o livro da aliança, escrito mais ou menos 625, 626 anos antes de Cristo, numa época em que quem governava o povo era o rei Josias. E o rei Josias, muito preocupado para não permitir que o culto a outros deuses entrasse no seu reinado, ele faz lá uma reforma religiosa muito grande, com o intuito de tirar para fora do seu país, tirar para fora do seu reinado, tudo aquilo que atentava contra o Deus único, contra o Deus verdadeiro. Só que depois o rei morre, e no lugar desse rei entra um outro rei que começa a permitir tudo de novo. Nós precisamos entender que essa primeira leitura, ela foi escrita no período em que o povo estava retornando, capítulo 4, retornando daquela experiência ruim que fizeram lá na Babilônia, quando passaram por lá 40 anos. Então eles estão voltando para Jerusalém, e aos poucos vão reconstruir a sua cidade, mas
essa volta, esse retorno, os traz frustrados, os faz desanimados, mergulhados muitas vezes numa cultura estranha, que era a cultura dos assírios, hostilizados muitas vezes quando tentavam afirmar a sua fé, reafirmar a sua fé, quando tentavam celebrar o seu culto, encantados muitas vezes pela beleza do culto dos babilônios. Então, nesse capítulo 4 do livro do Deuteronômio, nós somos convidados a olhar um Deus de forma diferente, da mesma forma que o autor convida aquele povo a olhar para Deus de uma forma diferente. É como se ele estivesse dizendo para o povo assim: olhem para o nosso Deus, o que é que tem de diferente dos outros deuses? Por que é que nós precisamos nos encantar com o culto a outros deuses? Olhem para nós. Existe um outro Deus semelhante a esse Deus que nos criou? Não, existe um único Deus. É a catequese dessa primeira leitura. O único Deus que deve ser adorado em um único lugar, Jerusalém, porque esse Deus fez uma aliança eterna com o seu povo. Portanto, o povo de Deus é um povo único, é um povo que pertence exclusivamente a Deus. Portanto, o autor nos convida a olharmos para esse Deus, que insiste a todo instante em construir uma história de amor com o seu povo, em construir uma história em que o povo possa ser um único povo, olhando para ele como um único Deus. Por isso o autor vem dizer: é preciso reconhecer que há um único Deus, que é desse Deus que brota a vida, que é desse Deus que brota a salvação, que brota a liberdade, que brota a felicidade. E quando o povo comprova isso, o povo é convidado a não colocar as suas esperanças em outros deuses, as suas esperanças em outras propostas ilusórias que muitas vezes enganam. E nós podemos trazer esse texto escrito 625 anos antes de Cristo para a nossa realidade hoje. Quantos colocam a sua existência em Deus que não existe? Quantos passam a vida toda buscando cada vez mais o ter, e esquecem de ser diante de Deus? Quantas famílias consomem as suas vidas buscando muitas vezes o status, uma posição social, buscando muitas vezes uma satisfação sexual, e esquecem de colocar Deus dentro das suas casas? Aos poucos a relação com Deus vai se minando. Eu assistia uma pregação de um padre que ele dizia: o mundo hoje está corroendo os nossos pés. Vai chegar um momento em que nós, se não reafirmarmos a nossa fé no Deus único, no Deus verdadeiro, no Deus que Jesus veio nos apresentar, vai chegar um momento em que nós não vamos saber onde pisar mais. E esse momento não está longe não, meus irmãos. Basta a gente ver os nossos noticiários. Basta a gente ver a insistência dos nossos governantes em aprovar leis que muitas vezes vão contra a vida. O aborto está aí para ser provado. Portanto, estão corroendo os nossos pés sem que a gente perceba. Nós precisamos colocar a nossa fé e a nossa segurança nesse único Deus que fala a nossa primeira leitura. Um Deus que nos ama sempre. E eu dizia nas outras missas: se nós formos fazer uma avaliação da nossa vida e fizermos um relatório de tudo aquilo que nós fizemos que vai contra Deus, nós vamos perceber que muitas vezes Deus já poderia ter desistido de nós, mas não fez, porque Ele insiste em construir essa história com cada um de nós. Depois a nossa segunda leitura, carta de São Paulo aos Romanos, uma carta já um pouco amadurecida. Se a gente ler a carta de São Paulo aos Romanos inteira, nós vamos ver que tem uma certa serenidade ali dentro. Um texto, uma carta que foi escrita por volta do ano 58, 60 depois de Cristo.
E nesse texto que nós lemos hoje, Paulo apresenta, ou melhor, a carta de São Paulo aos Romanos é praticamente inteira, Paulo tentando apresentar uma síntese da sua pregação sobre a salvação. Por que é que Paulo insiste tanto nesse tema? A pregação de Paulo, ela converteu muitos judeus que vieram para o cristianismo. A pregação de Paulo converteu muitos pagãos que não acreditavam em nada ou que acreditavam em muitos deuses e vieram para o cristianismo. Só que aí dentro de uma comunidade, pessoas que vêm do judaísmo, pessoas que vêm do paganismo, logo começa uma pequena confusão. No que se tratava de salvação, existia uma confusão muito grande. Os que vinham do judaísmo diziam o seguinte: nós vamos aceitar Jesus, mas para ser salvo é preciso mais algumas coisas. É preciso, por exemplo, ser circuncidado, é preciso observar a lei de Moisés, é preciso observar certos hábitos alimentares. Aqueles que vinham do paganismo diziam: para nós tanto faz como tanto fez. Aí Paulo deixa muito claro que a salvação, ela vem de Deus e é oferecida só por Jesus. Ninguém mais pode nos salvar senão Jesus. Aí nós podemos entender por que essa insistência de Paulo em não colocar as nossas seguranças em outras coisas senão em Jesus. É só dele que vem a nossa salvação. Agora, a salvação não é mérito nosso. Deus nos oferece gratuitamente. Eu até posso participar da missa a minha vida toda. Eu posso rezar o terço todos os dias. Eu posso participar de um grupo de reflexão a vida toda. E de repente eu chego lá no céu, meu nome não está entre aqueles que foram salvos. Ou melhor, nem chego no céu. E nós vamos perguntar por quê? Por que é que nós não fomos salvos se a salvação é um dom que Deus oferece através de Jesus Cristo? Porque nós esquecemos de fazer um exercício muito importante. Para que a salvação seja eficaz na minha vida, precisa haver uma mudança. E essa mudança começa de dentro para fora. Participar da Eucaristia é o ápice da vida do cristão, mas participar da Eucaristia com o coração duro, participar da Eucaristia com o coração cheio de mágoa do irmão, participar da Eucaristia com o coração amargurado, com o coração petrificado, não me garante a salvação, porque fica uma coisa mecânica. Eu venho aqui, participo da missa, vou embora, não mudo nada, minha vida continua do mesmo jeito. Por que eu quero ser salvo, então? Nós precisamos pedir essa graça para Deus, que a salvação chegue na nossa vida, mas que a iniciativa seja de dentro para fora. Meu coração precisa mudar, o meu jeito de ver o irmão precisa mudar. Eu não tenho direito de condenar, de julgar o próximo. Eu não tenho direito de muitas vezes ficar 10, 20, 30 anos sem falar bom dia para um parente meu, ou até mesmo para alguém dentro da minha casa. Que religião é essa, meus irmãos? Nós não podemos ser cristãos de fachada. Nós não podemos ter a máscara do cristão que a gente só coloca quando está vindo para a igreja. Nós precisamos ser cristãos autênticos, capazes de testemunhar o amor e a misericórdia de Deus lá fora. Testemunhar o amor e a misericórdia de Deus dentro das nossas casas. E por fim, nós temos a experiência do Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus. É engraçado que o Evangelho diz o seguinte: que Jesus reúne os 11 e vai para Galiléia. Galiléia foi onde Jesus viveu quase toda a sua vida. Foi na Galiléia que Jesus começou a anunciar o reino de Deus. Foi na Galiléia que ele chamou os primeiros seguidores. Mas tem um dado muito importante aqui que não podemos deixar passar. Quem é que Deus encontra na periferia da Galiléia? Uma menina de 17 anos. Deus vai até ela. Deus pede licença para Maria para começar o reino de Deus a partir do sim dela.
Deus extraordinário, meus irmãos. Um Deus que pede licença para uma mulher para começar o seu projeto de salvação para toda a humanidade. E essa menina de 17 anos, ela diz sim, mesmo sem compreender: faça-se em mim a tua vontade, não permita que a minha vontade seja feita. Foi na Galileia, periferia da Judéia, lugar onde os judeus acreditavam que a salvação nunca ia ser oferecida, porque era gente que estava à margem da sociedade. E Jesus de repente marca o encontro com os discípulos agora, lá no monte na Galileia. E depois desse encontro, Jesus envia os seus discípulos para uma missão: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a todos. Sabe, gente, as entrelinhas da Sagrada Escritura, elas nos dizem muito mais do que as linhas. Certamente Jesus, quando disse ide pelo mundo inteiro, anunciar o Evangelho para toda criatura, não é pegar a Bíblia e sair por aí batendo de porta em porta, ou até mesmo lá na Praça da Sé gritando, dizendo que a salvação senão vai para o inferno. Ir pelo mundo inteiro pode começar dentro da nossa casa. Anunciar o Evangelho com o meu comportamento, com a minha vida, uma vida transformada, uma vida cujo centro é Deus. Isso não precisa ser louco, não precisa ser piado, não precisa fazer nada de extraordinário. Basta viver de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos pede a todo instante para sermos santos. E a santidade precisa alastrar-se dentro das nossas famílias, dentro da nossa igreja, nas nossas rodas de amizade, nos nossos grupos de reflexão. Aí sim o Evangelho vai sendo anunciado para a nossa vida. Aquela frase que está lá na placa, nos avisos da missa, tirada dos escritos de São Francisco, traduz tudo isso. Anuncie o Evangelho a toda criatura, a todos. Se for preciso, use palavras. Portanto, é a nossa vida, o Evangelho, que muitas vezes o nosso irmão consegue ver. E no final Jesus dá a garantia: eis que eu estarei convosco todos os dias. Não é só domingo, dia de missa, é todos os dias, até o fim dos tempos. Portanto, caríssimos irmãos, que as nossas fraquezas, que as nossas fragilidades, que as nossas dores, que os nossos sofrimentos jamais possam ser maiores do que a certeza de que Ele caminha conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.